Bom dia, secretário, bom dia, secretária. Nós aqui da Undime, Ceará, estamos iniciando mais uma aula aberta, hoje com o nosso amigo, Dr. Paulo Lira, que sempre atende nosso chamado, sempre está conosco. Todos vocês já o conhecem, mas nós vamos aqui apresentá-lo brevemente. Ele, que é avaliador educacional do MEC, para a revisão dos planos de carreira e remuneração, assessor e consultor em gestão da educação básica municipal há 20 anos, identificou o lapso no MEC, no Ministério da Fazenda, em 2013, no cálculo do Fundeb, provocando a republicação da portaria interministerial na primeira semana de maio de 2013, corrigindo o Fundeb no Ceará em 55 milhões. Identificou o lapso no FNDE em 2018, na subestimativa do PNE, corrigindo o PENAI do Ceará em mais de 30 milhões. Então, nós estamos aqui com ele. Vamos passar a palavra para o Dr. Paulo Lira, agradecendo mais uma vez e justificando a nossa falha técnica aqui. A professora Aurélia está tentando entrar com alguma dificuldade aí na internet. Mas daqui para mais tarde ela vai estar com a gente aqui também. Bem-vindo, doutor. Bem-vindo, Hermano. Bem-vindo, amigos, queridos secretários e secretárias de Educação do Ceará. Quem mais estiver tendo a oportunidade de nos acompanhar, nesta que é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta que veio para ficar e que fará parte, de agora em diante, de todo o sistema municipal de educação público do Brasil, e privado, obviamente, que são as aulas online, são as aulas virtuais, são as discussões com o uso da tecnologia. É importantíssimo que nós saibamos que no que se está chamando de um novo normal, que será o mundo pós-pandemia, que o uso dessa ferramenta será indispensável, será insubstituível e será uma realidade cotidiana. Hoje nós vamos conversar sobre um aspecto extremamente delicado, que é o equilíbrio econômico-financeiro dos gestores públicos, especificamente na educação. Eu abro as minhas palestras, eu tenho feito isso com alguma frequência. Ontem fizemos uma por mais de 3 horas à noite com a Federação dos Municípios de Sergipe. Pela manhã tive a oportunidade de acompanhar o evento Quinta da Prece e também, logo depois, da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que esses webinários vêm como uma grande contribuição para nos ajudar a superar esse problema. O primeiro deles, a primeira lembrança que eu faço, o primeiro chamamento que eu faço, é que a expectativa minha, muito forte, e que eu espero que se concretize, é que a partir da experiência inédita e lamentável deste episódio da pandemia do Covid-19, é que no Brasil, especificamente, nós iremos entender, mais do que nunca, valorizar e praticar o artigo 1º da Constituição Federal de 88, que determinou que a República Federativa do Brasil é composta dos estados e municípios. Isso é para alertar que o ente federado município ele é autônomo, ele tem o arbítrio de tomar as decisões que lhes mostrarem ser as mais apropriadas para as diferentes circunstâncias. Isso não era 21 anos antes. A Constituição de 67 estabeleceu que o Brasil era constituído dos estados, territórios e Distrito Federal. Os municípios passaram a ser entes federados autônomos em 88. E é muito importante que nós saibamos disso. Nós, gestores públicos municipais do Ceará, temos que nos convencer desta realidade e criarmos a coragem, a decisão de assumirmos a tomada de decisão dos aspectos inerentes à gestão da educação. Nós temos tido o hábito, eu fui gestor público por 38 anos da minha vida, federal, estadual e municipal, e convivi
e convivo com essa realidade. No município, normalmente, aguardar que venha do Estado ou venha da União as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos anseios. Isso vai mudar daqui para frente, se Deus quiser. E também faço questão, na abertura dessas minhas palavras, sempre agora, de enaltecer o artigo 2º da Constituição, que os poderes da União são 3, Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si, que é outra realidade cotidiana na gestão pública municipal, que é aguardar, a partir da judicialização, a decisão sobre aspectos executivos inerentes aos gestores locais. Então, nós temos que tomar a decisão, de agora em diante, a assumir a independência e a assumir a responsabilidade da tomada de decisão dos aspectos para esse novo normal, para esse novo mundo que vai surgir, sem sombra de dúvidas, após a pandemia. E que eu tenho a certeza, tenho a fé e tenho rezado para isso, um mundo diferente daquele que nós entramos. Indo para o tema específico da Organização Financeira da Educação. Nós estamos vivendo uma circunstância ímpar, nunca vivida na nossa geração, nem esperada, obviamente. Muito triste para muitas famílias e que vai nos exigir um compromisso muito sério. E para nós que somos gestores da educação, nós temos que dominar, não é conhecer, dominar a legislação que norteia a nossa tomada de decisão. Nós temos que ter o bom senso, a sensatez para avaliar o cenário. Nós vemos, por exemplo, agora, aqui no Ceará especificamente, um prefeito amigo meu de longa data propôs, o fez numa discussão desta semelhança conduzida pela prece, a sugestão de que fosse pedida ao governo federal que dispensasse a arrecadação, por exemplo, da contribuição patronal das folhas de pagamento até dezembro. Ora, as políticas públicas todas são financiadas com recursos advindos da arrecadação de tributos. Então, ao mesmo tempo que a gente pede que nos sejam perdoados ou nos sejam dispensados ou suspensos por um período X o pagamento de encargos, o pagamento de tributos, nós pedimos auxílio financeiro do Tesouro Federal, pedimos auxílio financeiro do Tesouro Estadual. Isso é, a princípio, uma incongruência. Nós temos que ter a sensatez nesse sentido. E qual é a realidade nossa da educação? Ontem a prece fez isso com a CNM, um momento que deixou muito claro, é irreversível a queda na arrecadação. É irreversível. Né? Felizmente, no primeira quinzena de março, caiu o mesmo que esperado, mas caiu e continuará caindo. O Fundeb, por exemplo, a princípio, que essa realidade muda todo dia, o Fundeb, a princípio, terá uma queda esse ano de 5% a 7% do previsto. Então, se nós temos essa convicção, vai estar havendo queda, a economia está parada, o Fundeb e os outros, o FPM, o salário de educação, tudo isso é resultado da arrecadação de tributos eminentemente federais, por exemplo. O ICMS, que é a arrecadação estadual, que está também extremamente prejudicado, por exemplo, responde por 36% da composição do Fundeb cearense. FPM, que é a redistribuição do imposto de renda e a redistribuição do IPI, faz parte de 14% da nossa cesta de Fundeb cearense. Ora, um dos maiores contributos de IPI do Brasil são as indústrias automobilísticas, que estão paradas. Mês passado, a maioria delas teve a produção zero. Então, se não há produção industrial, não há arrecadação de IPI, o Fundeb é comprometido. Então, é importante que nós saibamos disso. A nossa arrecadação, irreversivelmente, vai cair. Até agora, não sentimos, no que diz respeito à Fundeb, porque a receita de fevereiro e de janeiro foi bem acima do esperado, até o dia 30 de abril, a receita do Fundeb dos municípios cearenses foi em torno de 8% acima do previsto. Certo? Mas nós não podemos nos empolgar por isso, porque essa receita maior, até no primeiro quadrimestre do ano, do Fundeb, foi consequência das arrecadações a maior, repito, de janeiro e fevereiro. A de março já foi 20 e pouco, 25%, em média, inferior à de fevereiro. A de
abril já foi quase 30% inferior e de maio vai ser inferior ainda. Então, o primeiro aspecto, toda a arrecadação irá cair. Toda a arrecadação irá cair. O Fundeb será atingido expectativamente em torno de 5% a 7%. Ora, se vai cair a arrecadação, nós temos que ter, neste momento, extrema cautela no planejamento de nossas despesas. Todas elas. Todas elas. Nós temos, por exemplo, por observância de um decreto estadual, as aulas presenciais suspensas desde março, meados de março deste ano. Como essa suspensão de aulas presenciais foi interpretada, foi praticada nos municípios e na rede estadual, tem inúmeras respostas. O Estado, por exemplo, suspendeu as aulas presenciais do ensino médio e está conduzindo o ano letivo, está dando continuidade no ano letivo em aulas virtuais. Certo? Perfeito, tudo continuou. São 3 anos apenas, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. As escolas são concentradas, todas elas dispõem da tecnologia da informação. É um outro cenário. Os municípios, alguns adotaram para determinados segmentos desses alunos, por exemplo, os anos finais do ensino fundamental, as aulas também remotas, com o uso da tecnologia da informação. Outros adotaram para o ensino fundamental, do modo geral, as aulas remotas sem a utilização da tecnologia da informação. O certo é que a Resolução 5 do Conselho Nacional de Educação, que já foi aprovada, mas não foi ainda sancionada pelo MEC, espera-se que o seja, porque é o que está norteando hoje uma série de decisões, admite inúmeras alternativas para que seja observado a obrigatoriedade legal de se assegurar aos alunos as 800 horas de ensino. Aulas presenciais estão suspensas. Então, aulas não presenciais, aulas remotas, com uso da tecnologia, sem uso da tecnologia. Nós sabemos que, em especial, em escolas da zona rural, da região Nordeste e do resto do Brasil, do modo geral. Região Norte, então, nem se fala. O uso dessa tecnologia é ainda muito difícil, quase impossível. Mas eu tenho repetido nas minhas contribuições aquela expressão do Confúcio, que mais vale louvar a vela que amaldiçoar a escuridão. Nesse momento, onde possível, temos que utilizar desta ferramenta, da tecnologia, como essa aula que nós estamos fazendo aqui agora. Onde não possível, fazer a aula remota, porque nós não temos ainda, hoje, dia 22 de maio, não temos qualquer expectativa quando se poderá retornar ao que nós estamos chamando, não só na educação, mas na organização social como um todo, de um novo normal. Porque o que vier a acontecer não será nunca parecido com o nosso cenário antes da pandemia, certo? Ontem, num evento coordenado pela Fundação Getúlio Vargas, nosso prezado amigo Alessio Costa Lima disse que nós não seremos mais os mesmos, certo? Pós esse evento. E foi chamada a atenção pelos participantes daquela discussão que o retorno à regularidade da educação básica pública brasileira não é o retorno de umas férias, não é o retorno de uma suspensão, de um lapso de tempo normal. É o retorno de um momento de extrema excepcionalidade. Então, os valores, os comportamentos, o ambiente será outro. Então, a organização financeira da educação tem que prever isso, certo? Tem que prever que agora será uma rotina na escola o investimento em equipamentos de proteção individual. Será uma rotina nas escolas o investimento da garantia de um padrão muito melhor de controle sanitário da escola, do transporte escolar, dos ambientes, das quadras, do modo geral.
Nós sabemos, a partir de agora, que um aspecto que hoje está sendo incômodo para milhões de brasileiros, para milhões de pessoas do mundo todo, inclusive com sérias consequências emocionais, chamado distanciamento social, será uma realidade mundial a partir de agora, certo? Então, uma sala de aula que hoje comporta 40 pessoas, continuará comportando 40 pessoas, mas só poderá receber 20, 15. Então, isto vai impactar seriamente no novo perfil de despesas de manutenção e desenvolvimento da educação, o MDE, a partir pós-pandemia. Então, nessa organização financeira, do lado, nós temos a certeza que a receita está caindo e cairá ainda mais, e o retorno desta receita não será tão rápido quanto necessário, quanto gostaríamos que fosse. Eu, como disse ontem, no webinário no estado de Sergipe, eu me incluo entre os otimistas, que acham que o Brasil tem um perfil econômico diferenciado de boa parte do mundo e que eu espero, torço e rezo, repito, para que aqui nós saiamos desse problema financeiro, dessa crise econômica, o mais cedo possível. Mas milhões de empregos foram perdidos e não serão recuperados na mesma proporção. É outro aspecto que nós vamos ter que ter a consciência quando retornarmos para as nossas escolas. Nós temos que ter, no primeiro momento, e aí já nessa organização financeira, é importante que a Undime coordene com o Estado do Ceará, com a Secretaria do Estado do Ceará, uma avaliação diagnóstica imediata. Não à semelhança do que foi esse PAES, ou que é o SPAES normalmente, que tem uma finalidade específica de qualificar, de ranquear municípios, escolas, mas uma avaliação diagnóstica que nos dê qual o cenário da educação básica pública cearense pós-pandemia. Certo? A ciência da pedagogia já mostrou a involução na aprendizagem e problemas em circunstâncias de suspensão de aula por tanto tempo. Então, qual foi o impacto disso? Para que o resultado desta avaliação diagnóstica seja a principal ferramenta do planejamento, não só pedagógico, mas do planejamento econômico, o planejamento financeiro dessa Secretaria de Educação. Nós não iremos, na hora que for dado o start, pode reiniciar o ano letivo, não será de uma vez. Não será o mesmo. Não será com todo mundo. Para vocês terem ideia, senhores secretários do Estado do Ceará, ontem o secretário de Educação de São Paulo nos informou que o retorno da normalidade, dessa nova normalidade na educação pública, educação básica pública de São Paulo, será inicialmente com 20% das matrículas. 20% das matrículas. E no sistema de rodízio. Um dia viram 20%, no outro dia outros, no outro dia outros. Agora, as horas terão que ser cumpridas. E depois do dia 31 de dezembro de 2020, os 200 dias terão que ser cumpridos, mas dentro de um outro cenário. Um outro cenário que tem que ser completamente projetado por nós. Porque, lembrando um evento que ontem ocorreu sobre a coordenação da Undime Ceará, com a participação da representante de educação da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, a partir das informações da queda de receita, ela complementou que, não obstante caindo a receita, as secretarias terão que continuar tocando a educação básica, tocando o ensino fundamental aqui do Ceará, que é a nossa praia, ensino educação infantil e ensino fundamental. Então, ou seja, fazendo o mesmo. Então, se nós vamos receber menos e temos que fazer o mesmo, temos que fazê-lo diferente. Então, esse planejamento financeiro obriga esse fazer diferente. Nós temos que ter a consciência que toda a resposta que nós fomos buscar para a educação básica pública cearense a partir da pandemia será uma resposta nova. Não será olhando para trás, não será buscando experiências pretéritas passadas que nós iremos encontrar a solução para superarmos os problemas que nos serão apresentados, os desafios que estão hoje sobre a nossa responsabilidade, porque eles são completamente novos, certo? Então,
o que é que nós precisamos, nesse momento, atentar? Primeiro, temos a convicção que a receita está caindo. Portanto, temos que rever todos os nossos custos fixos, custos variáveis, custo de folha, custo de manutenção, água, luz, telefone, transporte, combustível, papel, tecnologia, etc. Buscar equacionar esses números. Nós temos que ter a convicção de que novos investimentos teremos que fazer. Porque, como eu disse a princípio, a tecnologia da informação será fundamental. Ontem, a Lécio lembrou da resistência que ainda existe em boa parte dos nossos professores com relação ao uso da tecnologia da informação. Isso tem que ser superado. Então, o projeto, o planejamento de novas atividades, formação continuada de professores, tem que privilegiar a formação continuada em tecnologia da informação. Os nossos professores terão que estar todos dominando, não é conhecendo, dominando a possibilidade de uso de todas as mídias tecnológicas para a transferência de conhecimento. No momento de planejar o retorno, como eu falei, há municípios que optaram pela aula remota com o uso de tecnologia da informação, há municípios que optaram pelas aulas remotas sem tecnologia de informação, e a educação infantil, por exemplo, inclusive não recomendado pelo Conselho Nacional, não aprovado, não orientado, não admitido pelo Conselho Nacional da Educação o uso da tecnologia da educação remota para a educação infantil, não teve aula nenhuma nesse período. Então, ao projetar o retorno, sabendo que terá que ser por fração dos alunos, não todos eles, qual o planejamento que vocês vão fazer? Cada município tem sua realidade. Certo? Se o transporte escolar terá que ser desinfectado após cada deslocamento, como o transporte escolar poderá ser gerenciado daqui para frente? Então, isso é a prioridade do planejamento dos senhores. Primeiro, planejar como vai ser feito, qual o custo e o que fazer. Eu chamo a atenção nesse momento para a necessidade, esse ano, de que no segundo semestre tenhamos um grupo, uma equipe da Secretaria de Educação, preparando o mais eficiente diagnóstico sobre a realidade da educação básica de cada município, que já foi feito na história do seu respectivo município. Isso para quê? Para projetarmos, para nos prepararmos à apresentação do PAR para o período 21-24. A resolução já foi divulgada, salvo engano, a resolução número 4, que só entra em vigor a partir de 1º de janeiro, porque é para o próximo ano. É para os próximos gestores, certo? Mas foi dito, e está lá na longa resolução, que o componente mais importante do novo PAR é o diagnóstico. E esse diagnóstico, eu repito, tem que ser o mais bem feito da história. Por quê? Porque será o diagnóstico pós-pandemia Covid-19, onde o Sistema Municipal de Educação foi submetido a um esforço, a um desafio, a uma transformação nunca vivenciada. Por que isso? Porque, como diz a resolução, os municípios brasileiros serão ranqueados pelas variáveis ligadas à IDEB, ligadas a desempenho, ligadas a IDH, ligadas a desvio e idade séria. Essas variáveis de cada município serão cruzadas a partir das informações disponíveis no INEP, serão cruzadas e o FNDE fará um ranking dos municípios que serão prioritariamente assistidos no próximo PAR. Mas o planejamento das ações, o planejamento dos investimentos que serão solicitados, eles todos, como de hábito, ligados à gestão educacional, agora é prioridade no PAR, gestão educacional, e nós chamamos a atenção aos prefeitos municipais, aos secretários municipais, que mais do que nunca se recomenda um processo de seleção de gestores escolares, observando a experiência, a competência e o mérito. Isto será um item
de valoração dos projetos para o novo PAR, para priorizar os municípios que eram as pedidos do novo PAR. Qual o perfil de seleção dos seus diretores? E qual a prioridade que o diagnóstico e o planejamento deram à solicitação de recursos para fazer a capacitação de gestores educacionais? A formação continuada dos profissionais. Ora, se nós estamos falando, saindo de um cenário onde há, como disse o ex-presidente da Audib Nacional, há ainda uma resistência ao uso da tecnologia da informação, nós temos que ter a consciência de que no planejamento das próximas ações, no planejamento financeiro, até independente do PAR, com os recursos hoje já disponíveis no município, que o investimento na formação continuada dos professores na área da tecnologia é essencial e prioritário. E eu chamo a atenção nesse momento, se não o fiz, repito agora, se já o fiz, repito, aquela frase de Confúcio: mais vale louvar a vela que amaldiçoar a escuridão. Nesse momento, se já era presente a reação ao uso da tecnologia, agora ela serve de argumento para contrariá-la. Mas universalizar o acesso da tecnologia, da informação, é fácil e não é tão caro. Colocar um computador à disposição de cada aluno da educação básica pública brasileira é fácil e não é tão caro. E vai ser prioridade para os próximos meses, para o futuro, para o curto prazo. E eu pergunto, havendo acesso universalizado para mais erma escola de zona rural brasileira, havendo a disponibilidade de energia elétrica e de computador na mão de todo aluno, estão nossas escolas preparadas para usá-las? Em todos os sentidos? Então é importante que no planejamento financeiro se olhe para isso. Se reveja despesas. E agora eu chamo a atenção para o assunto extremamente delicado, que é folha de pagamento. Folha de pagamento. Lógico que todo e qualquer trabalhador não vai admitir, não vai concordar, não vai aceitar de bom grado qualquer comprometimento da sua arrecadação. Mas é importante que nós saibamos, dentro daquela consciência primeira que eu chamei a atenção no início de minhas palavras, se estão caindo as receitas, os gestores estaduais, municipais, o governo federal, terá dificuldade para bancar salários. E nós temos agora que ter a consciência de um outro instrumento legal chamado Lei de Responsabilidades Fiscais. Lei de Responsabilidades Fiscais, que determina com muita clareza, inclusive imputando improbidade administrativa ao gestor se for descumprido, que o custo geral de folha não pode superar 54% da receita corrente líquida. Ora, se eu sei que a receita corrente líquida está caindo e caindo significativamente, é claro, é absoluto que a folha de pagamento pré-pandemia não poderá ser mantida no mesmo nível, sob pena do gestor municipal ter uma imputação de improbidade administrativa. Ora, se caiu a receita, a folha vai ter que se adequar para manter esse limite máximo intransponível de 54%. Eu falo 54% já sendo o mais otimista possível, porque os tribunais de contas exigem um limite prudencial, né, que faz cair mais ainda a possibilidade desse comprometimento. Então, é fundamental, é necessário que todo o conjunto de servidores públicos entendam que a adequação da folha é imperativa, certo? É obrigatória, a lei exige. Foi aprovada ontem a possibilidade de um auxílio financeiro da União a estados e municípios. Um contrapartida solicitada, né? E é importante, eu digo isso, en passant, né? É importante que nós não politizemos, né, essas discussões, né? Ao contrário, inclusive, que se vê na imprensa, mas foi, né, vou pegar aqui, lá no extremo sul, foi um pedido dos governadores estaduais que essa possibilidade de revisão salarial admitida, a princípio, para um pequeno grupo, pela proposta do Executivo, ampliado no Legislativo, que essa possibilidade fosse zerada. Os próprios governadores
o do Rio Grande do Sul com muita clareza, com muita honestidade, reconhecendo que os entes federados, estados e municípios não terão a possibilidade de arcar com esse ônus, pediram que fosse sustentado essa possibilidade. Então é importante que nós saibamos disso. Primeiro, que por 18 meses os servidores públicos federais, estaduais e municipais não poderão ter revisão salarial se desejarem ter essa contribuição financeira da União. E por isso também imperioso que nós, servidores públicos, saibamos que com a queda da arrecadação, a folha de pagamento terá que ser revista e revista com celeridade, porque uma outra dificuldade é vivenciada nesse momento. Os gestores municipais dos 5.570 municípios brasileiros estão cumprindo o último ano do seu mandato. Eu sei que há desejo, há possibilidade, há esforço pessoal e da sociedade que alguns sejam reeleitos. Mesmo assim, mesmo na circunstância de reeleito, é um outro mandato que será cumprido a partir de 1º de janeiro de 2021. Portanto, a lei de responsabilidade fiscal exige dos gestores municipais uma série de compromissos, em seu último ano de mandato. Não pode, por exemplo, deixar compromissos que deveriam ser pagos, quitados até 31 de dezembro para o ano seguinte. Portanto, se eu tenho queda na arrecadação, eu tenho que rever essas despesas. Então, senhores secretários de Educação, este é o cenário desafiador. Agora, a resposta está no município. Nós tivemos a oportunidade de discutir medidas de convivência com a pandemia, gestão de folha, e já estamos hoje priorizando a discussão do que acontecerá pós-pandemia. Mas ainda há questionamentos no que diz respeito à gestão de folha. É importantíssimo, e eu reforço a minha convicção, é importantíssimo que nós saibamos que a resposta de nossas dúvidas todas estão prioritariamente na legislação municipal. Por isso que eu falei a princípio da independência federativa do município. Certo? Como gerenciar os contratos temporários? Quem é que diz isso? A lei orgânica do município, o Estatuto do Servidor Público Municipal, a lei municipal que abre a possibilidade de contrato temporário, à luz do artigo 37 da Constituição Federal, e o contrato em si. Certo? Então, é a legislação municipal. Os procuradores municipais, os secretários municipais de Educação, de Administração e de Finanças, têm que dominar, não é conhecer, dominar a lei orgânica do seu município, dominar o Estatuto do Servidor Público do seu município, dominar o plano de cargo, salário e magistério. São esses documentos, em tese, que determinam como gerenciar os contratos temporários. Ora, se há a contratação de um servidor para cumprir o papel, por exemplo, de monitor da educação especial, de cuidador da educação especial, aquele que vai acompanhar um portador de necessidades especiais em sala de aula, e a sala de aula presencial não acontece, como o município pode manter essa pessoa, ela, em folha de pagamento? É delicado, é muito delicado. Certo? Numa circunstância dessa, ninguém quer contribuir, ninguém quer gerar desemprego. Mas o mais importante é que nós temos que ter a consciência que as contas do secretário de Educação serão logo mais aprovadas. E esse logo mais não é daqui a pouco. Eu fui secretário municipal de Educação em Iguatu há 15 anos, há 16 anos. Há 16 anos que eu discuto na Justiça a reforma de uma escola de R$37 mil, cujo processo nunca foi encontrado, processo de licitação. Há 16 anos. Será que daqui 10, 15, 5, 7 anos é recuperada a realidade mundial, a realidade dos municípios cearenses? Quem estiver ouvindo, lendo, avaliando, julgando nossas contas, se lembrarão do ocorrido em 2020? Então é importante que nós, nesse momento, senhores gestores de educação, senhores ordenadores de despesa,
tenhamos sempre, sim, a valorização do emocional. Até porque, como foi dito ontem, com muita propriedade pelas pessoas que participaram do webinário da Fundação Getúlio Vargas, a ex-secretária do Ceará, a professora Sofia Lert, o Alessio, nosso querido amigo, o secretário de São Paulo, Rocieli, ex-ministro da Educação, o professor Eduardo Deschamps, que é do Conselho Nacional de Educação. Um dos aspectos mais delicados no retorno à regularidade da aula é o aspecto emocional. Emocional, que tem que ser também planejado por cada secretário de Educação. Ontem, o secretário de Educação do Maranhão, por exemplo, disse que o primeiro mês, quando do retorno às aulas, a primeira semana será de recepção da secretaria aos gestores escolares. Uma interação, uma discussão, um nivelamento. Na segunda semana, da secretaria, gestores escolares e professores. Só na terceira semana serão recebidos os alunos, em parte, e sem a preocupação de conteúdo, a preocupação do emocional, de avaliar, de acompanhar, de saber. Então, quando discutimos o novo cenário financeiro, nós temos que ter, primeiro, esta preocupação, planejar como a nova educação será iniciada, certo? E eu chamo a atenção nesse planejamento. Falei do PAR, espero que em outro momento nós tenhamos um momento específico para discutir o PAR, porque nesse momento, 2020, o mais importante é que nós tenhamos, na equipe que tem que ser formada em cada secretaria, a contribuição daqueles que podem produzir o mais competente, transparente, íntegro diagnóstico da realidade da educação de cada município, no que diz respeito à gestão, formação continuada, investimentos em material didático pedagógico, ampliação e construção de novas escolas. A nova escola vai ser completamente diferente dessa que está aí. Nós não podemos ter mais aglomerado de alunos em sala de aula. Como serão essas novas salas de aula? Então, o planejamento que nós vamos fazer para o novo PAR tem nada a ver com o que foi feito até hoje. Isso é importantíssimo. O novo é completamente diferente do que nós estávamos habituados a fazer até fevereiro deste ano. É completamente. Queiramos ou não. Estejamos preparados ou não. E eu tenho chamado a atenção de que nós vamos errar, sem dúvida. Sem dúvida. Porque nós seremos pioneiros nesse novo mundo. E todo mundo sabe que o pioneiro erra mais. É o ônus do pioneirismo. Porque nós vamos aprender fazendo. E, obviamente, que eu chamo a atenção de Tribunal de Contas, de Ministério Público, ao avaliarem essa nova realidade. Eles também terão que se modernizar. Eles também terão que rever seus conceitos. Eles não poderão julgar, acompanhar as ações conduzidas por um secretário de Educação, nesse momento desafiador, inovador, de um cenário completamente confuso e inédito, com os mesmos conceitos, valores e legislação pretérita. Mudou, meus senhores. Quem poderia imaginar que a nossa Constituição Federal seria emendada, como foi emendada há 15 dias, numa votação virtual? A Câmara, o Senado se reuniram virtualmente e fizeram a emenda na Constituição Federal. Ora, se a Carta Magna pode sofrer uma alteração desta natureza, quem diria a rotina dos tribunais de contas, a rotina do Ministério Público, etc. Nós não podemos, com receio do que vier a ser nos cobrado, não termos a coragem de fazer as mudanças e os avanços necessários. O que não podemos abrir mão, lógico, é da legalidade, da honestidade, da transparência, da aplicação fiel dos nossos recursos. Vai ser um desafio grande, muito grande, porque nós não sabemos o cenário que, de fato, nos será apresentado. Nós não sabemos nem quando isso começará a acontecer. Nós não sabemos quais as consequências emocionais. Nós tivemos aqui no Ceará, um exemplo delicadérrimo
desses valores, desse contraponto entre o novo e o passado, né? Correu no WhatsApp, que eu sempre faço a referência, da mesma forma que há uma resistência ao uso da tecnologia da informação para a sala de aula, para a aula assistida, monitorada, a rede social é utilizada por todo mundo, né? Se o prefeito, se a Secretaria de Educação lá de Salitre, no extremo sul do Ceará, fronteira com o Piauí, criar uma gratificação, aumentar o valor, aumentar o salário, o prefeito de Chaval, lá no extremo norte, imediatamente vai saber que essa informação vai correr nos grupos de WhatsApp dos profissionais de magistério, todos. E para isso a tecnologia vale. Então nós temos que usar, nós temos que ter essa consciência. Mas voltando para o caso do Ceará, que chamou a atenção, que sacudiu o Ceará todo, sacudiu as famílias, sacudiu a mim, porque meus 3 filhos estudaram no Colégio Cristo. Uma mãe do bairro Nobre de Fortaleza expressou na rede social a sua contrariedade, porque sua filha, rica, estava tendo aulas online com um aluno da mesma escola, só que de outra sede, nos valores dela, de um bairro de uma classe diferenciada da dela. Isso, uma escola privada da sociedade privilegiada do Ceará, tem esse comportamento. Este é o mundo que não se sustenta mais. Quem tiver com esses valores será ultrapassado pela realidade, sem sombra de dúvidas. Então, nós temos que nos preparar, né? Nós estamos vendo, por exemplo, na televisão, discussões sobre as medidas que Estado A, B, C ou D adotou. Comparando Brasil com Suécia, Brasil com Coreia do Sul. Qual é a maior diferença da sociedade desses países? A educação. O nível educacional dessas sociedades, especificamente que eu me referi, brasileira, sueca e da Coreia do Sul. Então, a receptividade, a prática, a dinâmica social depende da educação básica. Nós vamos ter que discutir, por exemplo, desse retorno às aulas, deixar de lado por algum tempo, e aqui me perdoem os pedagogos, o material, o planejamento pedagógico conduzido até agora. Nós vamos ter que trazer a nossa sociedade, nossos alunos, todos eles, a educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental, para essa nova realidade. O que é pandemia? O que é porquê do isolamento social? Aos professores da matemática, conversando com os professores da biologia, buscar resposta, por exemplo, por que o Ceará, que tem 4,22% da população brasileira, 4,22% da população brasileira, está tendo até hoje, lamentavelmente, mais de 10% dos óbitos. Então, a educação básica, senhores, vai ter que nos ajudar a entender essa realidade. E, para isso, eu vou suspender para podermos conversar e responder perguntas dos senhores. Para isso, nós vamos ter que ter uma nova realidade no planejamento financeiro. Foram publicadas, e eu recomendo que os senhores leiam, resoluções 5 e 6, que redefinem a dinâmica do PENAI e do PENAT, respectivamente, né? Inclusive, a resolução do PENAT traz contribuições com relação ao transporte escolar urbano. Há quem diga que há alguma irregularidade, alguma inconstitucionalidade, alguma ilegalidade no que está lá posto, mas a resolução 6, salvo engano, é a 6, a 4 é sobre o PA, a 5 é sobre o PENAI, a 6 é sobre o PENAT. Aproveitem a suspensão das aulas, senhores técnicos da Secretaria de Educação, e debrucem-se sobre essas resoluções, né, para esse planejamento financeiro. Acompanhem, senhores secretários de Educação, secretários de Finanças, qual vai ser o impacto da queda do ICMS, né? Fundeb, senhores, eu digo isso em todas as minhas palestras, ninguém viu a arara, ninguém viu o mico-leão dourado, o agaropa carimbado Fundeb. Não existe moeda Fundeb. Fundeb é IPVA, e nós estamos pedindo para o governo dispensar o pagamento de IPVA. Fundeb é ICMS, o comércio está todo fechado, não tem ICMS sendo recolhido. Fundeb é imposto de renda,
mais de 19 milhões de brasileiros perderam seu emprego. Fundeb é IPI. As indústrias estão fechadas, produção zero de automóveis no mês de abril. Ora, se não há fonte geradora, não há distribuição. Até 30 de abril, o Fundeb no Ceará foi 8% acima do previsto. Essa realidade, em absoluto, se manterá, nem se reproduzirá daqui para frente. Então é importante que nós tenhamos essa consciência. Ir para a ponta do lápis. Avaliar mês a mês o reflexo da pandemia na arrecadação do município. E aí fazemos nosso planejamento. Foi feita pergunta sobre o transporte escolar. E essa pergunta, além de ser oportuna, me chamou à memória uma outra orientação. Senhores secretários de Educação, a primeira informação indispensável para os senhores repensarem, reorganizarem a continuidade das aulas é o protocolo sanitário a ser produzido pela Secretaria de Saúde. Será a Secretaria de Saúde que irá determinar qual o distanciamento entre alunos, qual os equipamentos de proteção individual indispensáveis, máscara, face shield, aquela proteção maior, talvez os professores tenham que usar, as merendeiras terão que usar, os auxiliares de serviço terão que usar, não basta a máscara, terão que ter aquela face shield, aquela capa mais protetora. Então, é um protocolo da Secretaria de Educação Municipal que determinará qual o perfil, o padrão, a frequência de sanitização do ambiente escolar. E aí eu me refiro ao transporte escolar. Qual a matéria-prima, é o cloro, é o desinfetante, a água sanitária, o que é que terá que ser utilizado, em que proporção, em que frequência, de que forma. Então, o transporte escolar, a reutilização, o reinício do serviço de transporte escolar vai ser disciplinado, primeiro, pelo protocolo da Secretaria de Saúde. Qual é o distanciamento mínimo admitido? Um aluno por banco? Um aluno a cada 2 bancos? O ônibus fará o transporte e terá que ser higienizado. Toda viagem? A cada turno, manhã, tarde, noite? O mesmo ônibus poderá ser utilizado por alunos da educação infantil, do ensino fundamental, da EJA? Então, quem vai determinar isso, primeiro, é o protocolo da Secretaria de Saúde. Então, cobrem, senhores secretários de Educação, do secretário de Saúde Municipal, qual o protocolo sanitário a ser seguido quando no reinício das aulas. E no meu planejamento financeiro, eu tenho que já destinar recursos para a aquisição desses EPIs. Lembrando que esse auxílio financeiro, que já foi transferido alguma coisa para os municípios, salvo engano, e esse que virá a ser transferido, nenhum deles traz vinculação com o Fundeb. Lembrando que aquela resolução do FNDE permitiu o uso de dinheiro do PENAI para a distribuição de gêneros alimentícios e não há nenhuma garantia, nenhuma informação de que os recursos serão repostos. Lembrando que não existe, até o momento, qualquer previsão de contribuição financeira para realimentar o Fundeb. E, principalmente, nós estamos nos últimos meses do Fundeb atual. O novo Fundeb não foi aprovado ainda. A votação não se concluiu. Então, é importante que nós tenhamos, no nosso planejamento financeiro, com cautela, com tranquilidade, não é em absoluto, motivo de medo, de pavor, de desespero de ninguém. A circunstância não é para isso. É para cautela, é para planejamento, é para bom senso, é para equilíbrio. Certo? Todo mundo, e esse todo mundo é genérico mesmo, é o mundo todo, certo? Está passando por uma transformação ímpar, por uma transformação nunca pensada. Sairemos diferentes, sem dúvida, desta pandemia.
E esse diferente, se Deus quiser, para melhor, certo? Mas, obviamente, não estamos aqui em nenhum momento admitindo a hipocrisia. Lamentavelmente, estamos num país onde busca-se se aproveitar dessas circunstâncias para se ter a vantagem. A própria superintendência da Polícia Federal no Paraná foi vítima recebendo um álcool gel falsificado. Né? Estamos vendo a todo momento governos estaduais e municipais sendo ludibriados. Não é pela China. Obviamente que os respiradores estão sendo comprados na China, mas quem está vendendo é uma empresa brasileira, em sua maioria localizada em São Paulo. A China não mandou o respirador, não. Os governos estaduais e municipais compraram de empresas brasileiras. E aí reside o perigo. Né? Nós temos que rever esses nossos valores. O brasileiro tem que rever seus valores. Nós vimos no passado, não tão distante, um tsunami no Japão, um atentado de bomba na França, que imediatamente o que os taxistas fizeram foi transportar a sociedade gratuitamente. E nós vimos no Brasil que no início da pandemia, alguém comprou todo o estoque de álcool em gel de um determinado município do Mato Grosso para vender por 10 vezes o valor. Então, nós temos na educação que reverter esse paradigma do homem brasileiro, da sociedade brasileira, certo? E essa pandemia vem mostrar o quão igual nós somos. E se nós somos iguais como gente, nós temos que ser iguais como pessoas, como cidadãos. Essa disparidade, ela tem que ser reduzida com todo o custo que isso, porventura, tem. E eu me coloco à disposição dos senhores secretários para toda e qualquer pergunta que julguem pertinente. Aquilo que eu souber, respondo agora. Aquilo que eu não souber, me comprometo com o Aldime, como de hábito, a estudar e aprender para atendê-los. Enquanto se organiza tecnologicamente, eu quero trazer a informação que vocês têm que estar atentos nesse momento para o que acontecerá com o censo escolar. Nós sabemos que as finanças do próximo ano dependerão do que será informado. Eu sei que ontem, exatamente ontem, houve uma reunião no INEP, onde a expectativa, não tenho a certeza, a expectativa é que fosse discutido a cronologia do censo escolar. Porque se não houver mudança nenhuma, é na próxima quarta-feira que nós teremos que dar as primeiras informações ao Educacenso 2020. Foi pedida, a Confederação Nacional dos Municípios pediu, a Undime Ceará pediu para que o INEP revisse esses prazos. Não tivemos resposta nenhuma ainda. E eu procurei hoje ainda, antes da nossa fala, antes da nossa aula aberta, eu busquei no site do INEP, eu busquei no site da CNM, não vi nenhuma notícia a respeito. Mas sei que ontem à tarde, início da noite, houve uma reunião do INEP, onde a expectativa é que se discutisse a cronologia do censo escolar 2020. Estejamos atentos, porque todo planejamento financeiro dependerá dessa informação. O PAR 21-24 terá no INEP a principal fonte de informações, de parâmetros para o ranqueamento dos municípios. E aqui, o município que pretende, e necessariamente, talvez todos o façam, pedir recursos para ampliações, reformas e construções no PAR 21-24, o diagnóstico vai ter que deixar clara a necessidade, o planejamento vai ter que deixar claro o que se pretende fazer. Mas uma informação fundamental que está lá no CIMEC é como se desempenharam esses municípios na execução dos PAR anteriores. As obras foram concluídas tempestivamente? Ou ainda há obra inacabada? Ainda há processo tramitando?
e isso será um fator de avaliação no ranqueamento dos municípios pelo FNDE-MEC para o PAR 21-24. Meu querido irmão, estou aqui à disposição para as perguntas que eventualmente aconteçam. O município, dentro de sua realidade da rede municipal, tem liberdade de reiniciar suas aulas presenciais? Não, porque aí foi uma determinação do Estado. Do Estado. Fere o princípio que eu falei de início da independência dos poderes, mas o que nós estamos vendo hoje é que não só esse, outros preceitos constitucionais estão sendo feridos, como, por exemplo, de ir e vir. Nós temos aí a toda hora exemplos específicos, estados mais ou menos restritivos. Nos países onde a pandemia foi mais violenta até agora, né, os países europeus, Espanha, Itália, Inglaterra, nenhum deles proibiu que o cidadão saísse, em momento algum, para fazer o exercício físico no ambiente público, não por capricho, mas porque é indispensável, né? Nem todo mundo tem no apartamento espaço para fazer. Lá, em todas as circunstâncias, mais elevadas que fossem os índices de letalidade, o cumprimento de exercício foi ser permitido, em locais, em prazos, em distanciamentos, etc. Aqui, no Ceará especificamente, não se pode sair de casa em circunstância alguma. Então, nesse aspecto, a aula presencial só poderá retornar quando o decreto estadual for revisto, e ele foi agora postergado até 30 de maio. Não, Liliane, não existe nenhuma previsão sobre o retorno das aulas, sobre a data exata. Agora, o que nós temos a certeza absoluta, que não será da forma que foram suspensas. Não serão todos os alunos, não serão todas as turmas. Certo? Quem definirá o município? Cada município deve estar, nesse momento, planejando como será esse retorno. Que percentual? Eu toquei, por exemplo, o caso de São Paulo, porque foi socializado ontem. O Estado de São Paulo pretende reiniciar o ano com 20% das matrículas. O secretário de Educação de São Paulo, ex-ministro da Educação de São Paulo, disse ontem que em São Paulo a previsão é que o conteúdo pedagógico de 2020 se conclua em dezembro de 2022. São Paulo, Maranhão e outros estados estão trabalhando o ano letivo de 2020 colado no conjunto com 2021. Vai ser uma peça só. Delicado, muito delicado para cada ente federado. Ontem, um secretário estadual disse: eu não posso deixar de assegurar todos os esforços para que haja promoção dos alunos, para não comprometer, por exemplo, os alunos do terceiro ano do ensino médio, que irão fazer o Enem logo mais. Mas esse mesmo secretário estadual disse que foi procurado por alguns alunos que disseram: secretário, eu quero repetir o terceiro ano. Eu não estou satisfeito com o terceiro ano que eu fiz dessa forma. Então, não pode haver não há receita do bolo. Não há uma decisão prego batido, ponta virada. Vai ter que ter a adaptabilidade. Adaptabilidade para todas as circunstâncias. E, nesse momento, eu aproveito para me lembrar aqui dos valores que a professora Sofia Lert disse ontem, nesse reinício das aulas. Quais são os valores que terão que ser privilegiados? A flexibilidade. As secretarias de educação estão a estar flexíveis para diferentes alternativas. A comunicação. Nós temos que levar a comunicação a todos, à família, aos alunos, aos nossos professores, aos prestadores de transporte escolar, aos fornecedores. Temos que comunicar bastante cada uma das alternativas que viermos adotar. A mobilização, certo? Ontem eu vi numa live, no webinário de Sergipe, o secretário de um município de pequeno porte, pequeno a médio porte em Sergipe,
falar sobre a mãe professora ou o pai professor, certo? Mobilizando a família também, não para substituir o professor, mas trabalhar com a reinvenção. A reinvenção. A professora Sofia Leste lembrou que nós vamos ter que reinventar. Abertura para as diferentes circunstâncias que nos forem apresentadas e o acolhimento. Acolhimento. Nós vamos ter que ter um tratamento muito, muito delicado para acolher os nossos alunos, nossos professores, todos ou muitos, todos não, mas muitos tiveram perdas diferenciadas e, nesse momento, esse acolhimento é muito importante. Então, nós não sabemos, respondendo, quando se reiniciará, mas temos a certeza absoluta que não será igual de como fechamos. Por isso é importante que as secretarias, repetindo e reforçando, ouvindo a saúde, que definirá qual o protocolo sanitário a ser seguido, né? Ouvir da saúde com esse protocolo em mãos, saber como é que irão trabalhar as escolas, saber qual a parcela da responsabilidade da família, qual a parcela da responsabilidade do transporte escolar. Nós temos circunstâncias diferenciadas, nós temos transporte escolar próprio, temos transporte escolar terceirizado, né? Então, os prestadores de serviço terão que ser orientados e exigidos que cumpram, né? Essas exigências de saúde, né? Nós sabemos, por exemplo, que esses transportadores já tinham uma determinação a ser cumprida, por exemplo, com relação ao tráfego. Que circunstância os veículos teriam que apresentar. E sabemos o que é que nós vivenciamos. Isso não será mais possível no que diz respeito à saúde, né? No que diz respeito à saúde. A legislação determina que o veículo tem que estar em boa situação, o motorista tem a carteira D, tenha feito o curso do Senat, o veículo tenha sido de segurança para cada aluno, os pneus não podem estar carecas, tem as faixas laterais, as faixas, etc, etc. E nós sabemos qual é a realidade. Cada um dos senhores sabe qual é a realidade de veículos próprios e veículos terceirizados. E agora, a tudo isso virá exigência sanitária. E a essa não se pode negligenciar, não obstante se de segurança e qualidade do veículo tenha ligação com vida, mas agora esse vírus que veio para ficar, não se iludam, né? O que nós estamos discutindo, os governantes estão discutindo, é achatar a curva, é baixar, não é para eliminar o vírus, não, é para adequar a necessidade, a demanda, a capacidade instalada de nossos hospitais. O esforço todo de isolamento sanitário, de lockdown, coisa que valha, tem só esse propósito. É tentar adequar a demanda, a necessidade, à oferta, a capacidade instalada de UTIs, de respiradores, etc. Porque essa infecção, esse vírus vai continuar. Como todos os outros. E será tão mais grave, tão mais delicado, quanto mais demorada for a produção da vacina, que a partir dela, sim, aí nós teremos como conviver com menos temor. Mas, muito provavelmente, todo mundo usando máscara. E nós vamos ter que aprender com isso. Né? Nós vamos ter que aprender com isso. A primeira vez que eu fui ao Japão, em 1980, a maioria de quem me ouve nem havia nascido. Se alguém desse um espirro em casa pela manhã, passaria o dia todo com máscara. Há meio século, ou há mais de um século, meio século eu posso testemunhar, né? No Japão já se tinha essa prática. E nós temos que tê-la aqui agora na sociedade brasileira. O respeito ao outro. Eu tenho todo o direito de espirrar, mas eu não tenho direito algum de contaminar o meu vizinho. Está sendo feita uma pergunta de Mimoso do Sul. O plano de ações articuladas está com suas iniciativas em análise. Serão aprovadas ou não? Eu diria que neste momento, nada do que não foi já liberado pelo MEC será. Ao mesmo tempo, o MEC já publicou
uma nova resolução que vai prevalecer a partir de janeiro, para o PA 21-24. Então, eu também não teria nenhuma informação para responder isso agora, mas não teria grandes expectativas com relação ao PA em avaliação nesse momento e centraria esforços no planejamento do PA 21-24. Se há investimentos na saúde, se há recursos para a Bolsa Emergencial, por que não terá investimento na educação? Bom, investimento na saúde é óbvio, né? Por que há investimento na saúde? Porque no passado não tão distante se investiu em campo de futebol. Talvez se não tivesse feito, por exemplo, ontem eu fiz referência, eu tive no final do ano passado por 3 vezes no estado do Amazonas. Eu fui refazer um plano de cargo e salário do município de Juruá, que para eu sair de Manaus e chegar em Juruá são 30 horas subindo o Rio Solimões e o Rio Juruá numa lancha, não é aquele barco pesadão, numa lancha, navegando a 45 km por hora. 30 horas dentro de uma lancha. Almoço já está aí. E nessa minha ida a Manaus, quer dizer, passando por Manaus, eu passei lá no estádio construído para a Copa, que teve 2 jogos. Consumiu cerca de centenas de milhões de reais. E nunca mais foi utilizado, e nós estamos em 2020. E não será, porque o Amazonas não tem futebol para aquela dimensão. O estacionamento do estádio é eventualmente utilizado ou como estacionamento ou como local para evento de shows de sertanejos. Então, há recursos de investimento na saúde, porque no passado se investiu em campo de futebol e outras coisas que não é o momento para se discutir. A bolsa emergencial, o auxílio emergencial, para aqueles que perderam emprego, ou aqueles que não são empregados, os funcionários de bares, restaurantes, garçons, cozinheiros, que ou não têm salário fixo, ou ganham pela comissão, pela gorjeta, e que agora estão todos sem sustento. Os motoristas de veículos, né, de Uber e coisa parecida, que também não têm receita. Então, a Bolsa Emergencial é para aqueles cidadãos brasileiros que não estão ganhando o mínimo para se manter. É por isso que há essa Bolsa Emergencial de R$ 600 por 3 meses. Hoje se discute um 4º mês, que, na realidade, uma 4º auxílio emergencial, no mesmo índice, R$ 600, dividido em 3 meses. Então, a emergência, o auxílio emergencial vem para isso. E justamente porque está havendo necessidade de investir mais em saúde, está investindo mais no social, e tudo isso vem de arrecadação, e a arrecadação caiu, é que falta dinheiro para a educação. Não falta, virá menos. Certo? Não falta, virá menos. Então, não adianta nos contrariarmos com esse cenário, porque ele é irreversível. Né? Ele é irreversível. Então, não tem nenhuma sinalização que venha a complementação do Fundeb, né? Complementação extra, não a complementação da União. Essa continuará vindo em função do que for arrecadado. Mas reposição do Fundeb, como está tendo reposição do ICMS, do FPM, numa fração. As escolas já podem trabalhar com atividades impressas? Sempre pôde. Sempre pôde. Certo? Porque o que a resolução disse, e ontem o presidente da UNCM, da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, lembrou, no webinar que nós tivemos lá em Sergipe, ele lembrou que inicialmente, e não tinha justificativa para isso, a suspensão das aulas presenciais foram acompanhadas de uma certa inércia da Secretaria de Educação, certo? Porque os decretos estaduais, a determinação federal, fundamentada na necessidade de isolamento social, de distanciamento social, suspendendo atividades presenciais, suspender as aulas presenciais. Em nenhum momento houve a orientação para suspender o ano letivo. A rede estadual do Ceará, por exemplo, da maioria dos estados, deu continuidade. Muito mais fácil, repito, tranquilamente. Ensino médio são 3 anos só.
né? Isso acontece no Ceará e no Maranhão, que só tem, a rede estadual do Ceará e do Maranhão só tem o ensino médio, né? Eu sei que há algumas turmas aqui no Ceará de fundamental, mas é da escola dos bombeiros, da escola da polícia militar e, eventualmente, da escola indígena. Mas o Ceará universalizou, municipalizou o ensino fundamental há muito tempo. Eu fiz parte dessa história. O Maranhão também. Mas, por exemplo, se vocês terem ideia de como a coisa é diferente, enquanto no Ceará 96%, 97% da matrícula do 6º ao 9º ano estão em escolas municipais, no Paraná, menos de 2%. Menos de 2% das matrículas do 6º ao 9º estão em escolas municipais. Mais de 98% das matrículas do 6º ao 9º, no Paraná, estão em escolas estaduais. Existe estado brasileiro, vocês do Ceará vão tomar um susto, que tem creche na rede estadual, que tem pré-escola na rede estadual, certo? Ensino fundamental, no resto do Brasil, ainda é 40%, 50% atribuição de escolas estaduais. Então, ao construirmos a solução para o nosso querido Ceará e seus municípios, nós temos que ter isso em mente. Nenhum estado brasileiro municipalizou o ensino fundamental como o Ceará fez. E quem está mais próximo da gente é o nosso vizinho Maranhão. Os outros todos estão bastante aquém desta responsabilidade. E aí, vis-à-vis, para a rede estadual, né, do Ceará, é só ensino médio mesmo. A rede estadual de Minas, a rede estadual de São Paulo tem creche, inclusive. Tá? Então, nós olhamos o cenário dos outros estados, dos outros municípios, para construir o nosso, mas a realidade é diferente. Então, doutor, nós temos aqui mais uma pergunta da professora Jane Vládia. Ela fala: vamos poder informar no censo os alunos em tempo integral, mesmo que ao retorno das aulas os mesmos não fiquem todas as horas exigidas na escola? Esse é, sem sombra de dúvidas, a grande transformação. Porque, desde o princípio, e eu faço isso já há alguns anos, certo? Eu faço as seguintes colocações. Primeiro, educação de tempo integral é uma obrigatoriedade do ensino fundamental desde 1996. A LDB, em 2 artigos, determina que a jornada escolar do ensino fundamental tem que ser esticada ano a ano até alcançar a educação em tempo integral. Então, a primeira coisa, ter educação em tempo integral é cumprir a lei, é cumprir a LDB, certo? A educação em tempo integral não tem nada a ver com mais educação, e essa confusão é grande no Brasil até hoje. Imagina que ter educação em tempo integral é ter mais educação, mas a educação acabou? Não, não. O mais educação é tempo integral, mas o tempo integral vem antes dele. Segundo, o tempo integral, desde os primeiros compêndios distribuídos pelo MEC, tem o propósito de aumentar o tempo e o espaço educacional. O tempo e o espaço educacional. E sempre foi grande a resistência contra o tempo integral, com o argumento de que eu não tenho sala de aula na minha escola. É óbvio que o legislador brasileiro, ao determinar que tem que ter educação em tempo integral, não imaginou, em momento algum, que as escolas teriam que ser duplicadas. Então, o contraturno, as atividades complementares, que não necessariamente impõem reforço escolar, porque se o ensino regular, se a sala de aula cotidiana cumprisse todas as necessidades, o tempo complementar não teria nenhuma atividade de reforço. Seria toda voltada ao meio ambiente, ao esporte, à cultura, à informação em saúde, na educação, finanças na educação, todos aqueles 10 áreas de conhecimento que o Mais Educação chamava de macrocampos, que a Base Nacional está chamando de competências, certo? São outros valores, são outros cenários que devem compor as atividades complementares. Então, elas devem ser programadas, não necessariamente para acontecer em sala de aula, não necessariamente para acontecer como reforço, não necessariamente
para acontecer nos moldes de um segundo turno de aula regular. Não, não mesmo. Né? E leiam, eu não sou pedagogo, os senhores sabem disso, né? Mas leiam sobre a matéria que verão que esse tempo, essa jornada complementar tem um outro propósito. É para conduzir o cidadão, para construir o aluno de uma forma integral, trabalhando outros valores, além daqueles que compõem o projeto pedagógico exclusivo, não obstante todas as outras atividades compõem o projeto pedagógico da escola. Portanto, o censo escolar tem que trazer a informação do que está previsto para fazer em jornada complementar, onde quer que seja. Certo? A sua pergunta objetiva. Eu vou colocar, se os alunos não fizeram agora, vamos aguardar. Não tem, até ontem à noite, não tem a nova orientação do INEP de como esse censo tem que ser respondido. Porque nem foram feitas as atividades complementares e nem foram feitas. Para quem não adotou a educação não presencial, monitorada, com uso ou sem uso da tecnologia da informação, as aulas presenciais vão acontecer também. Certo? Então, o que é que vai ser informado no censo? O que deveria ter sido acontecido, o que deveria ter ocorrido. E não deveria ter ocorrido as atividades que tivessem previstas para a educação de tempo integral também. E eu me preparar para cumpri-las da mesma forma que eu vou fazer as aulas presenciais, eu vou substituir as aulas presenciais, inclusive com atividades não presenciais, no segundo momento, eu também terei, nesse segundo momento, a possibilidade de incluir aquela carga horária prevista de 3 horas dia para compor a atividade de tempo integral. Então, aguardar quais as orientações que o INEP vai fazer, mas eu diria que, da mesma sorte que a aula presencial, a atividade regular não foi feita a jornada complementar. Da mesma sorte que no próximo momento, a carga horária de 800 horas não cumprida será cumprida, também vamos projetar cumprir as atividades complementares. Portanto, eu responderia o censo escolar informando a jornada complementar prevista. Então, doutor Paulo, eu acho que a gente já conseguiu atingir aí conseguiu responder as perguntas dos nossos secretários técnicos que estão participando. Quero agradecer ao senhor mais uma vez. Quero agradecer a presença de cada uma que está nesse momento, né? E deixar com o senhor só o encerramento, a palavra final aí, o seu fechamento para essa live. Meu querido hermano, minha prestigiadíssima secretária Luísa Aurélia, a equipe toda que compõe a Undime Ceará, secretários, seus gestores, e aproveito para cobrar o secretário municipal de Educação cearense, agrupem-se a Undime. Mais do que nunca, a Undime fará uma enorme diferença na superação das dificuldades que nos serão apresentadas, certo? Mais do que nunca, é importante, é essencial que os secretários municipais, os 184, estejam unidos, estejam formando o conjunto para até fortalecerem-se para o enfrentamento do que vier pela frente. Estou tendo o privilégio e a honra, durante esse momento de excepcionalidade provocado pela Covid-19, de conversar, de me fazer presente em webinários como esse, da Undime Sergipe, da Undime da Bahia, mais de um em cada um desses, aqui também na Undime, e tenho a convicção de que, mais do que nunca, a Undime será o nosso porto seguro, para enfrentarmos esse futuro ainda extremamente desconhecido para a gente. Muito obrigado, hermano, obrigado, Luísa, parabéns. Paulo,
da Ferraz, da empresa Ferraz. Desculpe, Ferraz Eventos, pela iniciativa. Eu fui chamado para um outro momento, também da Ferraz, lá em Sergipe, agora, mas não podia coincidir os dois. E você, irmão, tem toda a liberdade de dar publicidade aos meus e-mails, ao meu telefone, para os secretários que o procurarem. Porque se sempre foi assim, agora mais do que nunca. Mais do que nunca. Nós estamos à discussão, né? Nós temos tido a oportunidade de falar. Agora mesmo estou vendo aqui uma colocação da Undime Paraíba, que muito me honra, muito me orgulha poder tê-los como audiência também. Estamos trabalhando junto a diversos municípios de Tocantins, né? Se não for a pandemia, nesse tempo eu teria ido a 4, 5 municípios, Miracema, Araguaína, Mira Norte, refazendo plano de cargos, refazendo estatuto do servidor. E se me orgulha e me honra poder trabalhar na educação lá fora, imagine aqui nesse meu querido Ceará, que eu tenho entre os secretários todos, praticamente, salvo os mais novos, grandes e queridos amigos. Muito obrigado, bom dia. Cuidem-se, porque vai passar, né? Está passando. E nós, da educação, temos que estar dispostos, sadios, dispostos e preparados, porque não temos escolha. Boa parte dos desafios do novo mundo estará sobre nossos ombros. Não temos escapatória. Temos só uma, de descer do barco. Mas o perfil do professor cearense, do secretário cearense, não é esse de, usando a expressão bem tradicional, de fugir da briga. Então, nos preparemos, nos capacitemos, vamos ler. O que mais temos hoje é tempo, né? Vamos ler essas resoluções, vamos nos apropriar desses valores e, repito, concluo, vamos ter que ter coragem, muita coragem, para cumprir com os desafios que nos serão apresentados por sermos pioneiros. E aos pioneiros sempre será cobrada uma parcela maior de coragem. Vamos errar? Vamos. E vamos errar muito, sem dúvida. Mas esse muito será tão menor quanto for maior a colaboração e a contribuição de nós todos sob a batuta firme da Undime. Muito obrigado, forte abraço a todos. Abraço, mais uma vez agradeço, em nome da professora Aurélia, que reforço que não conseguiu entrar por problemas técnicos, a internet dela não permitiu, e obrigado a todos. Tchau, tchau.